Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do fisioterapeuta Toís Acôncia. Toís, antes dos comerciais eu te perguntei as mochilas escolares, né? Como que fica na postura corporal? As mochilas, o grande problema das mochilas é o peso que eles colocam, que as crianças colocam dentro da mochila. Então, tem que controlar esse peso, porque o que acontece? A criança coloca de um lado, de um ombro, então é onde é o início das escolioses, porque nessa fase até cessar o crescimento é a fase que a gente consegue trazer essa coluna para a postura, para a curvatura fisiológica, mas também é a fase que faz os grandes desvios. Toís, falando em coluna, tem muita gente que costuma instalar a coluna, ou então colocar a coluna no lugar, não é como o pessoal fala, mas isso é lógico, não é um profissional da saúde, não é um fisioterapeuta. É correto fazer isso? Tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas, né? O leigo chega, não, eu coloco a tua coluna no lugar, eu instalei, eu coloquei ela no lugar. Olha, uma vértebra que ela roda, vamos dizer, para o lado direito, se a pessoa, ela já está rodada para o lado direito, a pessoa vem e aperta, forçando mais ainda esse desvio da posição correta da vértebra, isso é extremamente prejudicial. E assim, eles falam, não, mas ela instalou é porque ela voltou para o lugar. O estalo... Ou saiu do lugar. O estalo não tem nada a ver com a estrutura vertebral. O estalo simplesmente é CO2, é gás carbônico que forma no líquido sinovial. Em toda articulação tem uma cápsula articular e dentro tem um líquido que banha as estruturas todas. E ali forma uma alta tensão superficial, forma umas vesículazinhas de CO2 que quando ele é apertado, ele estala. Então as pessoas falam, não, instalou, coloquei no lugar. Tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre, às vezes, assim, estou com uma dor nas costas, preciso instalar. Às vezes é uma dor visceral, não é de estrutura. Não é bem ali, né? Não é bem ali. Às vezes você tem uma dor na torácica alta, lá na T2, isso aí é coração. Então a gente tem as artrites reumatoides, a gente tem comprometimento visceral, a gente tem uns osteosarcomas, tem tumor ósseo. Então tem que tomar muito cuidado, precisa ser muito bem diagnosticado, precisa saber realmente aonde você está mexendo. Ou seja, quem está nos assistindo aí, tomar cuidado, né, Toís? Tomar cuidado. Procurar um profissional mesmo, claro, né? Principalmente o fisioterapeuta, né? A figura do fisioterapeuta. Que tenha formação nessas manipulações. Porque normalmente quem coloca a coluna no lugar, né, a maioria é tudo leigo, não sabe nem o que está fazendo, né, Toís? Tem que tomar muito cuidado. Eles pensam que instalou. E na realidade, a hora que instala, tem um alívio imediato, que diminui a pressão, a pessoa sente um alívio, mas muitas vezes existe a maneira correta. Você tem que identificar para que lado que a vértebra rodou. Ela rodou realmente? O problema é na estrutura ou é uma dor visceral? Não, eu estou com um problema aí na torácica, igual a gente comentou, na torácica alta lá, é uma dor do coração, dali a pouco a pessoa está infartando aí. Exatamente. E a pessoa, e o leigo está lá mexendo na coluna, pensando que é uma dor na estrutura, que é uma disfunção estrutural, e não é assim. E até o efeito psicológico, né? A pessoa vai, estica para um lado, estica para o outro, a pessoa se sente bem, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre ouve, e acho que é uma dúvida de muita gente. Por exemplo, uma pessoa com uma carteira, essas carteiras por gente grossa, né? No bolso de trás da calça e senta. Isso deve interferir na postura da pessoa. Sim. Tudo que provoca um desvio, veja bem, você coloca uma carteira de forma que você aperte aqui esse osso, chamado isquio. Então o que acontece? Se ficar muito tempo nessa posição, ele vai fazer um desvio aqui e vai fazer uma fixação sacroiliaca. Eu vou perder essa movimentação tridimensional. Ou seja, esse sacro ele não vai mais dissociar, ele não vai mais ter aquele jogo articular. E aí acontece a fixação, aí é aquela velha história, né? Essa região aqui vai ficar com a mobilidade aumentada, reacional a essa perda de mobilidade aqui, dor na coluna. Processo inflamatório, ou seja, vai entortar toda a coluna, né? Entorta toda a coluna. Então assim, agora, mas se eu colocar a carteira de modo que ela não fixa aqui, ela fica mais na coxa, aí até tudo bem.
Mas o ideal é colocar a carteira aí no bolso da frente. E o mesmo celular, o pessoal está usando no bolso de trás da calça, né? Então tudo isso acho que acaba atrapalhando, né? Se qualquer ação que faça um desvio de quadril, você pode fixar ele nessa posição e ter umas lombalgias, que na verdade nada mais é do que o posicionamento do quadril. Então, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá? Primeira pergunta, já. A má postura pode trazer vários tipos de lesões. Cuidar dela no trabalho, em casa e principalmente no lazer, fazer caminhadas e alongamentos promovem a saúde e combatem outros tipos de lesões. Eu quero saber qual é a melhor postura quando se caminha. Ana, caminhar sempre vai fazer bem à saúde, tá? Agora, tem algumas particularidades ali que a gente tem que prestar atenção. O caminhar é calcanhar, planta e ponta. Se você tiver com um calçado, um tênis, a prova de impacto, né, com amortecedor, caminhe à vontade que vai te fazer muito bem. Próxima pergunta. Quais os cuidados que devemos ter no trabalho? Carolina, os cuidados no trabalho, o dia a dia, dependendo do teu serviço, você tem que procurar não sacrificar a tua coluna. Você vai pegar um peso, flexiona os joelhos, dobra, não faz aquela flexão de coluna com as pernas estendidas. Então, basicamente, você vai, a hora que você fizer uma posição, uma postura inadequada, a própria coluna, ela vai te dar um lembretezinho. Próxima pergunta, já. Quais as doenças que estão associadas à má postura? Naira, a má postura é uma doença assim, que é muito característica da má postura, são as hérnias de disco. Então, o núcleo do disco, ele vai se deslocando até fazer a protrusão, fazer a hérnia, até fazer propriamente a hérnia. E aí já é um processo cirúrgico, então tem que tomar certo cuidado. Vamos cuidar da postura, né, Thaís? Cuidar da postura. O que se pode fazer para escolher um bom profissional? Bárbara, aí o bom profissional vai mais do feeling, né? Do trabalho que o profissional está fazendo, você tem que investigar e vai e conversa com o profissional, pergunta qual é a causa. Olha, eu tenho uma dor nas costas, qual é a causa? Normalmente o médico já dá o diagnóstico, né? A gente tem que partir dessa premissa, mas o diagnóstico fisioterapêutico, fisioterápico, é do profissional que vai lhe manipular, que vai lhe fazer um trabalho para corrigir o problema. Próxima pergunta, Gê. Qual a melhor forma de estar levantando uma caixa, um peso? Reinaldo, a melhor forma de levantar o peso, levantar uma caixa, é usar as pernas. Você tem que agachar e trazer o peso o mais próximo possível do teu centro de gravidade. Ou seja, você vai colar o peso no teu corpo, você não vai pegar distante do teu tórax. Traz o peso no tórax, usa as pernas, não vai ter problema. Tem mais alguma pergunta, já? Eu queria perguntar para o doutor, quais cuidados que as mães devem ter com a criança ao carregar a mochila escolar? Bom, doutor Luciano, um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, fica com Deus. Rosélia, o que a gente precisa verificar é o peso dessas mochilas. E, quer dizer, a criança está em formação, a estrutura dela ainda está muito flexível. Se a criança pega e coloca peso num ombro só, ela vai fazer uma escoliose, vai fazer uma deformidade, vai comprometer essa estrutura. Se realmente vai usar mochila, é preferível que se coloque ela nas costas, já que agora aquela bolsa que tem uma rodinha seria melhor. Porque a criança vai simplesmente puxar, ela não vai comprometer a estrutura com peso adicional. Então é isso. Infelizmente está acabando o nosso tempo, né? Eu acredito que a partir de hoje, quem ficar com postura incorreta, com postura errada, depois dessa aula que você deu, é só quem quiser mesmo, né, Thaís? Thaís, te agradeço, muito obrigado pela presença e fica à vontade se quiser mandar algum recado para os nossos telespectadores. Luciano, muito obrigado. Não tenho só que agradecer, né, a oportunidade, e aos nossos telespectadores que cuidem da sua coluna aí para lá na frente ter uma qualidade de vida compatível com a saúde, tá?
Exatamente, como você falou, hoje, né, a pessoa pode não estar sentindo tanto, mas com o passar do tempo, com o passar da idade, né, isso aí pode acarretar algum problema mais sério na pessoa. Vai ter um prejuízo na qualidade de vida, né? Vai ter dor, vai ter que ficar aguentando os fisioterapeutas, os médicos da vida aí, né? Então, sucesso. É isso aí. Então é isso, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.